Estamos celebrando 35 anos do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza. O Centro de Defesa nasceu como o desejo de a Igreja em Fortaleza dar uma resposta, e uma resposta concreta, a ser voz daqueles que não tinham voz, a ser aqueles que apoiassem a defesa e a promoção dos direitos humanos, a partir daqueles que são mais necessitados, daqueles que precisam da compreensão e do apoio dos irmãos para ter respeitados e promovidos os seus direitos. É por isso que o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese é uma expressão concreta da caridade da Igreja, caridade e amor, caridade e promoção da pessoa humana, imagem e semelhança de Deus, e então buscando ser presença junto daqueles que mais precisavam de apoio para se fazer ver, para se fazer compreender, para poder promover a sensibilidade da sociedade à sua dignidade, aos seus direitos. Tem 35 anos. O Centro de Defesa, com muita humildade, tranquilidade, mas com muita generosidade e perseverança, ajudado a muitos. Esses 35 anos são um tempo de revisão, um tempo de olhar os novos tempos que vivemos, os grandes desafios e as situações que mais hoje exigem a defesa e a promoção da pessoa humana, dos direitos da pessoa humana. Direitos que são necessários para a promoção da sua dignidade, da sua realidade madura, da sua realidade humana em plenitude. Esse tempo de 35 anos é o tempo de ação de graças, porque muito do que foi feito não veio só do esforço humano, não veio só de meios materiais, veio da generosidade e do amor, que é bênção de Deus no coração da nossa Igreja, no meio do nosso povo. Tantos que foram beneficiados, tantos que foram apoiados, tantos que continuam sendo apoiados pelo Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese, podem receber toda a força que necessitam na sua luta, na sua conquista, na conquista da sua dignidade, porque há um amor grande plantado nos corações e uma generosidade de poder estar junto com aqueles que são, antes de tudo, irmãos. Irmãos na mesma humanidade, irmãos na mesma origem, irmãos no mesmo destino. Que Deus abençoe e faça com que o Centro de Defesa possa, ainda por muitos anos, continuar a promover a beleza da dignidade da pessoa humana, na sua defesa, na sua promoção. Parabéns. Aí, quando foi em 82, D. Aloysio, que era o arcebispo de Fortaleza, ele chegou até a nossa comunidade, perguntando se existia o povo Tapeba. Eu disse que existia, mas só não tinha respeito, porque ninguém não respeitava. Aí ele mandou uma equipe, né, para trabalhar com a gente, que a gente fosse reconhecido. Aí ele ligou para a FUNAI, arrumou essa FUNAI para reconhecimento dos índios, né? E o Centro de Defesa de Fortaleza, que nesse tempo era dentro da igreja mesmo, da pastoral, esse Centro de Defesa, os anos que a gente tem de luta, é os anos que eu conheço o Centro de Defesa, nos apoiando, nos ajudando, deu muito apoio na luta pela demarcação de terra, na luta por o reconhecimento dos povos indígenas. Eu só tenho muito que agradecer, porque o Centro de Defesa foi um órgão firme, que trabalhou com a gente e até hoje ele nunca nos abandonou, ele trabalha com nós. Então a gente se congratula com esse aniversário do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, também 35 anos de luta do povo Tapeba e 35 de luta com muita garra, muita resistência, e dizer que, parabenizar, né, o Centro de Defesa por estar com a gente até hoje e até aonde a nossa luta for. Falar do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, CDPDH da Arquidiocese de Fortaleza, é falar um pouco sobre a trajetória e história do nosso povo, o povo Tapeba. O Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, CDPDH, ele tem contribuído significativamente para a defesa dos direitos dos povos indígenas aqui do estado do Ceará. É uma instituição que tem sido um importante parceiro do movimento indígena estadual.
tem se colocado à disposição das comunidades indígenas para estar denunciando todas as formas de violações aos direitos dos povos indígenas e, acima de tudo, tem que se colocado ao lado desses povos quando eles mais precisam. Então, eu queria, em nome da memória do cardeal Dom Aloysio Lochada, que foi um precursor que ajudou a fundar a Pastoral Engenhística, que depois transformou no Centro de Defesa, Dona Lourdes, Marinês, a atual equipe do Centro de Defesa, tantas outras pessoas que foram importantes nesse momento. Eu queria saudar, na memória do Dom Aloysio Lochada, dizer que o Centro de Defesa continua semeando a mesma semente plantada por Dom Aloysio Lochada. Eu queria parabenizar, dar um salve ao Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, que a gente consiga ainda resistir décadas e mais décadas auxiliando e apoiando os povos indígenas aqui do estado do Ceará. O Centro de Defesa veio como aquele anjo, aqueles anjos, porque foram muitas pessoas que passaram já nesse trabalho conosco, né? Começando com o nosso saudoso Dom Aloysio Lochada, quando ele alavancou esse trabalho do Centro de Defesa junto com os indígenas do Ceará, aquela coisa muito apagada, e através dessa organização foi se acendendo, foi clareando, foi iluminando, os índios foram ganhando força, e o que foi acontecendo, o Centro de Defesa foi nos levando para congresso, para seminário, para conferências e outros tipos de trabalho em nível leis e em nível direitos. E eu posso dizer que nós, índios do Ceará, nós nos sentimos dia por dia se capacitando, porque antes nós levávamos a nossa inocência, a nossa história. Desta vez a gente levava a inocência e a história e a lei dentro do padrão saudável da conversa, do a respeito, da consideração. Nós nunca brigamos, não. São 35 anos de Centro de Defesa, são 35 anos de lutas indígenas aqui no Ceará, mas essa honra eu tenho o gosto de dizer, nós nunca brigamos. Para nós, Pitaguari, o Centro de Defesa, né, o Centro DPDH, para nós sempre foi fundamental, né, teve um trabalho muito importante, no fortalecimento, né, no nosso tronco ético, no desenvolvimentos de trabalho, desenvolvimentos de projetos. Só tenho a agradecer porque foi o primeiro órgão que levantou junto com o povo Jenipapo-Canindé aqui na Lagoa Encantada, na aldeia Lagoa Encantada. Foi o primeiro órgão antes de todos os órgãos nos conhecer. Foi o primeiro órgão que nos conheceu, foi o Centro de Defesa. Eu só tenho que agradecer mesmo e dizer que estamos aqui, né? E pedimos muito apoio do Centro de Defesa, que ele nunca nos deixa. Falando do contexto do movimento indígena e falando do nosso mestre, Dom Aloysio, que para o movimento indígena foi um grande mestre, que através dele se somou com a luta solitária dos povos indígenas, com Tapeba, Tremembé, Pitaguari, Jenipapo-Canindé, né? Foi um grande guerreiro de luta. A gente deve muito a homenagem a ele por essa luta, né? Pelo apoio que ele deu a gente, pelo conforto que ele deu, né? Ele, principalmente a Lourdes, né? Que era missionária, né? Desde 2015 que nós estamos sendo acompanhados pelo Centro de Defesa da Arquidiocese de Fortaleza. Entidade essa que vem contribuindo muito com as lutas populares das comunidades tradicionais do estado do Ceará. Para nós é de suma importância ter uma entidade que nesse ano completa 35 anos em defesa dos povos indígenas do Ceará e da população de rua de Fortaleza, e que vem nos últimos anos se aproximando, né, das comunidades tradicionais, dos pescadores, né, e das comunidades quilombolas. O programa da Arquidiocese de Fortaleza, do Programa de Proteção dos Direitos Humanos, para a gente é muito importante,
o meu ponto de vista, porque a nossa comunidade tem vários conflitos, vários problemas jurídicos, né? Aí, para a nossa comunidade e várias comunidades que dependem desse programa, é essencial e muito importante. É muito importante estarmos sendo acompanhados pelo Centro de Defesa devido às grandes lutas que temos aqui na comunidade de defesa dos nossos territórios pesqueiros, de afirmação da nossa identidade. E o Centro de Defesa ele vem fazendo um papel muito importante aqui com a gente da comunidade, né? Precisamos muito, a gente que estamos muito à frente dessa luta, somos muitos criminalizados por estar defendendo o nosso território e com isso somos penalizados por isso. Da importância que foi o Centro de Defesa para a nossa comunidade, desde o início. Até logo no começo era bastante complicado, que a gente sofria muitas ameaças aqui na comunidade, dos proprietários. E com o Centro de Defesa nos acompanhando desde que chegou aqui, a gente viu a diferença que foi para a nossa comunidade. Falar um pouco, né, da Centro de Defesa, que está nos acompanhando, né? Para mim é um reforço, é uma nova entidade a nos ajudar, né? A trazer projetos para melhorar nossas condições de vida, né? Para mim está sendo uma maravilha nesse acompanhamento através do Centro de Defesa e a gente espera que, com a graça de Deus, as coisas venham a melhorar, né? Nessa busca dos projetos para nos ajudar. Um projeto de economia solidária para a gente formar grupos com pessoas em situação de rua. E a participação do Centro de Defesa veio de uma forma muito boa para que a gente conseguisse formar grupos de empreendedorismo em economia solidária. E hoje a gente, a partir dessa parceria junto com o Centro de Defesa, a gente conseguiu formar grupos de produção, grupo produtivo com a população de rua. Hoje eles têm os seus próprios negócios. Eu posso dizer que foi histórica porque a partir dessa contribuição e essa equipe acessível que veio fazer essa parceria junto com a gente, fez com que nós conseguirmos avançar na nossa área de trabalho. A gente sempre tinha alguns projetos junto a outras entidades e as outras entidades não tinham essa afinidade tão boa que o Centro de Defesa teve com a população em situação de rua. Que esse compromissado, né, de conhecer a nossa situação e a nossa precisão e nos ajudar, foi muito bom. É com muita alegria que participo desta homenagem que está sendo feita ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos na ocasião dos seus 35 anos de existência. Eu poderia começar colocando uma questão preliminar. O Centro de Defesa, como organismo da Arquidiocese de Fortaleza, na dimensão social da fé, não é um fato isolado. A Igreja sempre teve, ao longo da sua história, ação no campo social. Mas, ultimamente, após o Concílio Vaticano II, esta ação se fez de uma forma mais forte. Dom Aloysio me pediu que eu fundasse uma secretaria pastoral. Eu chamasse alguém, porque ele queria que todos que viessem aqui fossem para as favelas, bispo, padre, religiosos que viessem, fossem para as favelas, ouvir o povo e celebrar a luta do povo no Castelão à noite. Então, isso foi a virada do método dele, a partir do povo. Aí depois disso, começaram a busca do pessoal à igreja, né? Aí correu para a igreja, porque falaram lá, né? Então houve esse momento forte e Dom Aloysio vai e me chama novamente e diz, olha, vamos ter que organizar. Aí ele vai para Puebla, os bispos. Ele fez um levantamento, a gente foi às comunidades, ele ouviu os problemas do povo, aí foi para Puebla.
Quando ele chega de Puebla, eles lá em Puebla, eles colocam, né? Vocês podem olhar isso no documento. Criar centros de direitos humanos nas dioceses. Aí ele vai para a Assembleia e pede e convoca, aprova a criação do Centro de Direitos Humanos. E o Centro de Defesa sempre se colocou à defesa dos moradores, dos bairros e para ajudar o pessoal a se organizar uma vez conseguida a casa. Eu quero parabenizar o Centro de Defesa e nesses 35 anos não se esgotou a importância desse trabalho. Daqui para frente ainda muitos desafios esperam o Centro de Defesa. O Centro de Defesa da Arquidiocese e dos Direitos Humanos da Arquidiocese possa também, daqui para frente, abrir seu campo de ação, talvez, para os desafios que hoje a sociedade nos coloca. E eu tenho certeza que o pessoal que trabalha está com muita disposição, é um chamado que eles têm, porque defender o pobre é defender a causa de Deus. Agradecendo a todos aqueles que hoje dão continuidade ao Centro de Defesa e fizeram com que ele chegasse até os 35 anos de existência dentro dessa perspectiva que é um filão da missão da igreja. Ser protetora dos indefesos, trabalhar com aqueles que são mais fracos, defender os pobres. Durante esse percurso de 35 anos, o Centro de Defesa lutou muito e continua lutando na defesa da causa dos mais pobres, dos oprimidos. É o que hoje a 5ª urgência da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estamos refletindo e tentando viver a defesa da vida, defender a causa dos pobres, dos marginalizados, dos excluídos. Portanto, parabéns. Parabéns vocês que compõem o Centro de Defesa, parabéns ao Dom José Antônio Aparecido Marques, atual presidente, e toda essa equipe técnica, muito competente, equipe que eu tive a graça de trabalhar durante 7 anos. Há 35 anos, nasce no coração da Igreja de Fortaleza o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos. Fruto das necessidades, gritos, lutas e negações de direitos. Fincada no chão das realidades do nosso povo, assume a missão, ser promoção e defesa da vida. Sua missão continua atual nos dias de hoje. Diante da ação evangelizadora na Igreja do Brasil, a Igreja a serviço da vida permanente para todos. Somos Igreja, um organismo que está em permanente serviço da vida do ser humano como um todo e possamos celebrar mais 35 anos com fé, luta e coragem. Minha eterna gratidão.